podcast de hoje tá quente. Uau. Você veio vestida pra matar hoje. Tem tudo a ver com a nossa convidada? Então, Thaís, eu não vim vestida para matar, não. Na verdade, eu vim para mostrar que a mulher muitas vezes não sabe a força que ela tem. Olha. Então, em homenagem à nossa convidada hoje, eu vim de tigresa, onça, não sei que estampa realmente essa roupa está representando, mas muitas vezes a mulher tem medo e não sabe a força que ela tem e o que ela e a potência que ela tem para desenvolver o que ela quiser. Então, gostei, hein? A gente podia apresentar a nossa convidada. Vou deixar você, tá? Tá. Antes disso, eu vim de onça também, porque hoje você veio de plantinha, amiga. Então é pra gente combinar assim na floresta, entendeu? Mas olha só, aqui você sabe que essa planta, ela desenvolve muitas coisas, Sim, né? ela tem vida, vida. Muita, e força. E força. É. Isso eu sei, amiga. Porque a nossa convidada de hoje é a Priscila, consultora de maternidade. Oi, gente! Seja bem-vinda! Que alegria ter você aqui! Obrigado, meninas, né? Como vocês falaram, vocês são potência, né? Não sei se vocês sabem disso, mas vocês são potência. Nós mulheres somos, né? Vocês estão representando, assim, uma galera, umas mulheres incríveis. Estou muito feliz, obrigado pelo convite. Amei esse podcast, gente. Mulher pode tudo e mulher pode tudo. Exatamente. Mesmo. A gente tem que ter essa consciência, né? De que muitas vezes, mesmo que o cenário não seja tão legal, mesmo que a gente tenha medo, ou que alguém fale alguma coisa, a gente tem que saber da nossa força. Né? Então, melhor do que você, ninguém para estar aqui para falar um pouco. Conta pra gente como é que você começou, todo esse serviço lindo que você faz com as mulheres, com as gestantes, com um pouco da família também. Fala lá, conta pra nós. Então vamos lá, gente, né? Eu sou consultora materna, né? E na verdade esse título ele vem das minhas muitas formações, né? Então, eu sou doula, sou educadora perinatal, sou consultora Spinning Babies, aromaterapeuta e o mundo materno e infantil, ele é um mundo que nos dá a possibilidade de a gente ajudar realmente a família nesse momento tão lindo, tão maravilhoso que é o nascimento. E eu confesso a vocês que eu jamais imaginei, né, essa força, essa potência que a doulagem iria me proporcionar, porque eu busquei ajuda para mim. Né? Antes de engravidar do meu primeiro filho, o Otto tem 5 anos, né, eu demorei um pouquinho ainda para engravidar, eu queria entender, né? Eu sempre tive o sonho de ter um parto normal. Mas eu queria entender, porque para mim o parto normal seria normal, né? Eu engravidaria, minha bolsa romperia e eu iria para a maternidade para ter o meu filho, a minha filha. Porém, no meio do caminho, a gente descobre que, na verdade, não é assim o curso natural das coisas. E aí eu caí, né, meio que de paraquedas na doulagem. Eu me lembro, eu tenho uma outra formação na área da saúde, que eu não atuo hoje. E aí minha amiga minha me mandou um vídeo de uma cesárea. Eu achava lindo, eu sempre fiz centro cirúrgico. Mas eu falei assim, nossa, cesárea pra mim, né, Priscila? Não sei. E aí, logo em seguida... Você fazia centro cirúrgico como doula? Não, como radiologista. Como radiologista, eu tenho uma outra formação. Uhum. Então, centro cirúrgico pra mim era lindo, adoro, né? Só que pra cesárea, quando eu vi uma cesárea, eu me assustei. E aí, eu vi em seguida um parto normal. Anormal, né, que a gente chama. Cheio de violências. Por que anormal? Porque tinha muitas violências, né? Aquele parto da mulher deitada, sim, cristelé. E eu falei, ai meu Deus, e agora? Como é que eu penso? E olha que isso há 5 anos atrás, né? Sim. Imagina há 15 anos, que foi o meu primeiro filho, e eu nem escutava isso, né? Na minha cabeça, na verdade, eu tinha tanto medo do parto normal, que nem passava essa possibilidade. Eu falei, gente, eu, Adriana... vou querer cesárea porque é rapidinho, não vou ficar sofrendo 15 horas, né? Eu escutava muita coisa. Eu também, eu nem cogitei marcar. Exatamente. Assim, marcar não. Eu não queria entrar no trabalho de parto, na verdade. Aliás, eu não entrei. E eu nem cheguei a conversar com o meu médico sobre parto normal ou cesárea. Na verdade, já cheguei cesárea. Eu mesma já falei que queria fazer. Mas fala que a gente vai te interromper de vez em quando, que a gente vai se empolgando. E aí eu vi logo em seguida que o Google é bom por isso, né, gente? Ele te dá, você bota lá, ele te dá várias chamadas. E assisti um parto humanizado, um parto domiciliar. E eu falei, nossa, que coisa linda, que coisa diferente. E lá tinha uma doula. E aí eu falo, gente, o bichinho da imunização, né, dá aquela picadinha na gente. E aí eu comecei a assistir vídeos e ficar cada vez mais apaixonada. E eu entrei em contato com uma doula na época e ela me contou o cenário obstétrico do Brasil. E eu falei, nossa, e agora? Vai acontecer comigo. Mas eu não acreditei nela, né? E eu queria
né, eu sou muito, assim, né? Você tá falando comigo, eu quero provas. Eu gosto desses questionamentos. E aí, eu fiz o curso de doula. Na verdade, quando eu fiz o curso, não tinha aqui no Rio de Janeiro. A gente só tinha em São Paulo. Isso você grávida? Não, antes de engravidar. Antes de engravidar. Mas eu já pensava, né? Eu queria descobrir as coisas. Eu sou muito curiosa. Então, não tinha aqui no Rio o curso, na época, pra você ver, né? Não tinha curso de doula no Rio de Janeiro. E eu não tinha condições de ir a São Paulo, né? Fazer curso, gastar. Mas eu mandei um e-mail despretensioso e ela registrou o meu interesse e abriu um curso no Rio. E eu fiz o curso. E aí, beleza, não queria atuar como doula, né? Eu queria entender o sistema. Fiz o curso e logo em seguida onde eu caí. Assim que eu terminei o curso, a gente teve uma problemática, porque as doulas foram proibidas de atuar. Então, eu fui direto para a Alerj, logo em seguida da minha formação, para a gente pleitear a lei das doulas. Tinhosa mesmo. Pois é. Porque eu queria muito. Hoje, né? Eu queria para mim, sabe? Quando eu comecei, eu queria pra mim. Eu falei, não, gente, como assim? Eu não vou ter uma doula? Claro que eu vou ter. E aí, a gente veio desenrolando, né? E aí, eu comecei a acompanhar as mulheres de uma forma mais como educadora perinatal, ajudando realmente essas mulheres a entenderem o seu processo, a escolherem, de fato, o que era melhor pra elas. E isso só foi crescendo. E aí, de fato, eu me tornei doula na prática. E agora, eu tenho atuado aí, ao longo desse caminho aí, já tenho ajudado algumas famílias a encontrarem, né? Não uma via de nascimento. Você acha que a doula hoje, ela substitui como se fosse uma função da parteira antigamente ou não? Porque antigamente, aliás, há 15 anos atrás, né, Adri? A gente não tinha isso, né? Ainda tem parteiras hoje, viu, gente? Sim, tem. Tem, mas assim, a doula não substitui a parteira, porque, tecnicamente, né, hoje a doula é uma profissão. Então, hoje, eu não posso, por exemplo, pegar o bebê, né? Eu brinco, gente, a doula faz todo o processo. Ela acompanha a mulher em todas as fases do trabalho de parto, mas ela não pega o bebê. E a parteira, ela pode pegar. A partir de que momento que você... a gestante, ela inicia com você? No início da gestação? Ou... É só na hora do parto? Ou assim, quando... Ela te conhece, né? Enfim, e você faz, não sei, vocês conversam e aí ela te contrata a partir daquele momento. A partir de quantas semanas, né? De qual período? E aí você vai acompanhar essa gestação até quando? Até nascer? Um pouco mais. Na verdade, hoje a gente trabalha com pacotes, né? E não temos uma data para essa contratação. É claro que a gente precisa de disponibilidade. Então, quanto mais cedo essa mulher, né, ter a doula, melhor para ela. Por quê? A doula também ajuda na gestação, ajuda a entender esse processo, essa mudança do corpo, o crescimento do bebê. Então, a gente fala um pouco sobre a amamentação, sobre os cuidados com o recém-nascido. Então, quanto mais breve ela tem acesso a essa informação, ela consegue levar essa gestação de uma forma mais tranquila. Mas, tipo assim, fiquei grávida, tô com 3 meses. Priscila, ó, quero conhecer seu serviço, acho super legal. Com 3 meses, você já inicia? Já inicio. E aí... Isso entra o marido ou a companheira? Entra a família toda. Né? Quem for a rede de apoio dessa mulher no seu pós-parto, entra nas consultas. Então, ela vai me dizer, olha, quem vai acompanhar o parto, por exemplo, é meu marido, é minha mãe, é minha irmã. Entra na consultoria de preparação para o parto. Entendi. E aí eu pergunto, quem vai acompanhar o seu pós-parto? Você tem rede de apoio? Porque a gente também monta para essa família uma rede de pós-parto. Então, se for a mãe, se for uma rede paga, uma babá, uma enfermeira, ou até mesmo alguém da família que vai ficar com ela, a gente também precisa preparar essa pessoa não só para a chegada do bebê, mas para acolher essa nova mulher que está nascendo ali naquele momento, né? Porque eu brinco, gente, o bebê nasce, mas nasce uma mãe ali também. Ela também é tão crua quanto o bebezinho que acabou de nascer. E esse momento que você inicia, né, com a família, vai desde, assim, da explicação inicial do seu trabalho, né, de como vai funcionar, até a hora da gestação e o pós-parto. E aí, como que funciona? São exercícios, são exercícios físicos, né? São massagens, né? A gente tem aqui aromaterapia. Então, como que tudo isso acontece até ela chegar na hora do parto, né? Até o bebê nascer. A gente sempre personaliza, porque eu preciso ver o que aquela mulher precisa, né? Então, a primeira consulta que a gente faz é uma consulta de planejamento e de reconhecimento. Porque, geralmente, essa mulher tem medos.
Né? Sim. Medo da dor, medo do parto, medo das horas de trabalho de parto, medo de ser mãe, medo da amamentação. Então a gente senta e eu vou conversando como eu tô conversando aqui com vocês, né? Ela vai me contando sobre a bagagem que ela tem de parto, né? Da família dela, e eu vou anotando, né? A gente vai fazendo essa anamnese e no final ela ganha um projeto, né? Daquele planejamento, daquela gestação, daquilo que ela precisa. Então a gente vai trabalhar os aspectos fisiológicos desse parto, que são exercícios. Eu ensino o marido a fazer massagem, posições, exercícios para cada fase do trabalho de parto, mas a gente principalmente cuida da mente dela. Tá. É isso que eu ia te perguntar, porque ela cria uma expectativa muito grande. Ah, tem uma doula, agora o meu parto vai ser perfeito. Vou estar com dilatação 10, né? A minha bacia vai abrir toda. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija. Mas ela cria essa expectativa. Vou ligar para minha doula vai para o hospital comigo. E aí chega na hora, as coisas não funcionam exatamente como foi esperado. Né? Como você que tem essa intimidade, gera uma intimidade. Sim. Né? Você não é a melhor amiga dela, mas você sabe muito sobre ela. E principalmente os desejos dela em relação àquele parto. Então, se esse parto não acontece de uma maneira normal, evolui para uma cesárea, como é que é o seu papel nesse momento com essa paciente? Então, na verdade, eu sempre brinco, né? Eu falo que doula é mais que uma profissão, é uma missão. Porque o que a gente gera uma conexão muito incrível com as mulheres, né? Eu tenho vários relatos, né? O mais recente agora foi de um pai, que a gente foi fazer essa consulta de planejamento. Era a segunda gestação dessa mulher. Ela não teve doula, ela teve um parto anormal. Não teve doula e eu comecei a conversar com ela. E foi muito engraçado, porque o marido olhava pra ela, e eu fazendo anamnese, ele olhava pra ela. E aí teve um momento, eu disse pra ele, tudo bem, você quer falar? Aí ele disse, nossa, mas você tá chorando. Nossa, você nunca me contou isso. Isso, né, porque ela teve flashes do parto, a gente começa, como é que foi essa história de parto? Então a gente adentra dentro, né, da psique dessa mulher de uma forma que nenhum familiar consegue entrar. Então é muito comum que as pessoas falem, gente, que loucura, né? Eu acompanho parte que o marido fala assim, nossa, eu não queria te contratar, mas depois, cara, surreal, entendeu? O jeito como você, né, como essa mulher se entrega pra doula é algo surpreendente. Então a gente vai entrar dentro daquilo mais profundo que aquela mulher tem. Então ela vai contar pra gente coisas que talvez ela nunca contou pra mãe, coisas que talvez ela tenha vergonha de contar pro marido. Então essa conexão que é gerada, ela vai muito além da via de nascimento. A gente cria uma rede de apoio pra essa mulher. Porque eu falo, gente, vocês contrataram uma doula, mas eu não sou Deus. Eu não tenho como garantir pra essa mulher que ela não vai ter uma cesárea. Sim. Né? Eu garanto minha assistência, o meu acolhimento. Então se ela vai pra uma cesárea, primeiro, ela tem a certeza que ela está indo para uma boa indicação. Não tem ninguém enganando ela. Porque essa que é a grande questão da cesárea, né? As mulheres querem ter o parto normal. Eu falo, gente, ninguém é contra a cesárea aqui. Cesáreas salvam vidas, tanto da mãe quanto do bebê. Né? O que ela não deseja é que seja uma falsa indicação. Sim. Então, quando ela vai para a cesárea, ela vai feliz, porque ela sabe, eu falo, ó, o processo do seu autoconhecimento quanto gestante e mãe é muito mais importante do que a saída do seu bebê. Qual é a via que ele vai nascer? Não importa muito, mas o processo importa. Quando você fala que, né, que você faz essa conexão com a mãe, né? Você contou essa história, né? Que a mãe chorou do parto anterior, lembrou de outras coisas. Toda essa conexão que ela faz, essa reflexão interna, né, teoricamente, faz com que isso ajude em qual sentido nessa gestação que ela tá tendo agora, né? Que você tá conseguindo acompanhar. Qual é essa finalidade? Entendeu a minha pergunta? Entendi, muito legal. O que acontece? A gente tem o hábito de dizer que o parto ele é fisiológico. E eu falo, gente, quem nunca acompanhou um trabalho de parto sabe que não é fisiológico. Tem a parte da fisiologia, mas, por exemplo, um bichinho, um gatinho, um elefantezinho, ele vai ter um parto completamente fisiológico. Mas nós não, nós somos seres humanos, nós somos racionais, nós pensamos. Então, o parto acontece entre duas orelhas, na nossa mente. Então, quando eu trago a ela, independente dessa bagagem, né, porque no caso dessa mulher, a bagagem foi do parto anterior. Mas tem mulheres que têm partos da mãe, da tia. E a gente tem uma parte técnica que chama-se distócias. A gente tem distócias físicas, fisiológicas, né? Que é quando a cabeça do bebê não passa na pelve, quando o bebê tá mal, tem assincletismo, mas a gente tem as distócias emocionais. E essa distócia emocional é onde a doula entra. Por que a gente faz essa prévia? Porque eu não quero que essa distócia, que esse medo que ela teve na experiência dela, não seja tratado e culmine no parto. Porque se Entendi. culmina no parto, esse medo trava o parto. Ela para a contração e às vezes ela não vai nem conseguir
ter o bebê da via que ela deseja, porque ela tem esse medo. Então, a gente precisa trabalhar para que ela não caia nessa distócia. E esse medo não é necessariamente da gestação anterior dela, são de Qualquer relatos. medo. São relatos da família. Sim. E às vezes não tem nem relação com o parto. Às vezes essa mulher tem medo de ser mãe. Às vezes ela acha que não vai conseguir amamentar, né? Ela pode ter problemas financeiros, ela pode ter uma gestação surpresa, ela pode não desejar aquela gestação. Então, a gente precisa trabalhar os aspectos emocionais para que ela consiga, no final, ter o sucesso, que é o parto da forma como ela deseja. Então, o trabalho da doula está muito ligado a esse emocional. Então, a gente faz vasculha, né, na gestação. Por isso que quanto mais cedo essa mulher tem acesso à doula, melhor. Porque aí a gente vai trabalhar isso nela, né? Porque, veja, se ela já tem alguns medos, se ela já tem algumas ansiedades, né? Vocês são mães, como eu. Gente, será que meu bebê tá bem? Será que o pré-natal tá legal? Será que a ultra tá legal? Então, quer dizer, a gente vai somando essas ansiedades àquilo que ela já tem, né? A gente vai levando na nossa bagagem pesos. Eu brinco, gente, a gente não pode levar bagagem pro parto. Sim. A gente vai fazer novas memórias. As bagagens ficam do lado de fora. Maravilhoso. Então, a gente trabalha isso. Nossa, eu tô amando. Eu acho que eu vou fazer um curso de doula. Achei que você ia falar que você ia ficar grávida de novo. Não, grávida não dá mais, mas, gente, apaixonante. Apaixonante, ó. E aí, vamos lá. Eu tenho dúvida, porque a gente tem a doula, a fisioterapeuta pélvica e a enfermeira obstétrica. Se mistura, cada uma tá no seu quadrado, vocês trabalham juntas, se tem uma, não pode ter outra. Dá uma explicada. Então, o sonho, né, seria que tivéssemos as três, né? Porque cada uma tem um papel de atuação dentro da gestação da mulher. Então, elas se complementam, né? A gente brinca assim, se eu tiver uma doula, não vou ter uma enfermeira. Eu falo, não, elas fazem papéis completamente diferentes. Porque vocês já viram os partos, então você sabe que é um por um. A doula é aquela mulher que vai ficar com uma contração por vez com aquela gestante, né? E a enfermeira vai fazer o quê? Vai trabalhar os aspectos técnicos. Toque, aferir pressão, sinais vitais. Vai estar acompanhando a gestante de uma forma mais técnica, né? Porque a doula, ela não toca. A doula não faz aferição de sinais vitais, por lei, né? Na profissão, a doula não pode. Aí você pergunta, Priscila, mas você não tem enfermeira obstetra? Como é que você sabe como levar a gestante? E aí a gente aprende os sinais do corpo daquela mulher, então a gente consegue entender, né? Por exemplo, as gestantes que eu acompanho levam com 5, 6 centímetros de dilatação, ou seja, na fase ativa, sem dar um único toque nela. Porque a expertise do trabalho me permite ver visualmente em que passo do trabalho de parto ela está. Mas é claro que existem mulheres que Pelo olhar você consegue visualizar? Pelo jeito que ela está, o que ela está da me dizendo. Da contração dela ali, do jeito que ela tá, Do você jeito que consegue ela tá. visualizar o quanto ela tá de... Sim, imaginar. E a gente chega na fase ativa. Dificilmente eu levo uma gestante em fase latente pro trabalho de parto, pro hospital. Uau, hein? É porque a gente aprende os sinais, né, do que o corpo tá dando. Então, a gente vai somar a contração, a contagem de contração, o tônus dessa contração, com outros sinais porque você vai contar a duração de que fica ali uma atrás da outra, é isso? Seria, mais ou menos, mas são muitos aspectos, né? Ela acaba conhecendo os sangramentos, no todo. A gente vê a sinapse neural dessa mulher muda, porque na fase latente ela conversa com você, ela tá rindo. Na fase ativa já não, ela já vocaliza. Então, uma doula consegue levar uma gestante em trabalho de fase ativa. Agora, sem deixa tocar. Então, e aí, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem aquela fase, né, que geralmente a gente ouve na maternidade, que a gestante tá na partolândia, né? A gente fala, ela tá na partolândia, porque ela já tá, né? Porque ela super tá ali... louca de ocitocina. Exatamente, ela já tá lá no auge, né? Da dor e tudo mais. Quando ela entra nesse nível, né? Que ela já tá naquele master total. Como que isso funciona pra você, pra doula? Como que você consegue lidar com isso? Porque às vezes a gente vê que ela nem ouve o que a gente tá falando, né? É essa a sensação, que ela não tá ouvindo o que ninguém fala. Porque quando vem a dor, ela tá realmente naquela partolândia, né? Então, como que você consegue lidar com aquilo? Na verdade, ela tá na partolândia, mas ela não tá ali por conta da dor. Ela tá ali porque o nível de ocitocina tá no ápice, né? E a gente vai ter uma troca. Esse período, que inclusive é o período que as mulheres pedem cesárea, que eu já pedi, né? A gente brinca que a maioria dela já tá... Gente, não tem como, né? Mas depois... Porque a gente vai misturando os assuntos a gente vai indo além. Depois responde, por favor, quando essa mulher pede cesárea, né? Tá nessa partolândia e aí, de repente... Cesárea, por favor, como é que você atua? Emenda já... Vou emendar. Então, o que acontece? Ela tá na partolândia, né? A ocitocina tá muito alta, então o nível de ocitocina jamais visto...
só uma mulher que pare, sabe? Esse nível de ocitocina. Então, eu brinco que ela vai pra Nárnia, né? Mas ela vai pra Nárnia, mas ela tá ali. Então, não é a dor que tá levando ela pra Partolândia, mas é a quantidade de ocitocina, que é essa ocitocina que vai empurrar esse bebê no final, e a gente já vai trocar de hormônio. Ela não vai ter mais a ocitocina trabalhando, ela já dilatou os 10 centímetros. Essa ocitocina não é a medicação, é a ocitocina do corpo dela. Tá, Não, nada de medicação, é ela produzindo, dela, né, num parto fisiológico, natural. Então, ela pede cesárea. Por que ela pede cesárea? Porque a gente chama essa parte, a transição, de pequena morte. Porque ela tá no auge da ocitocina e ela vai trocar agora pra adrenalina pra empurrar o bebê. Então, é muito comum que ela peça cesárea. Vou dizer pra vocês que nos meus 2 partos, no primeiro eu só pensei e no segundo eu pedi. Eu pedi meu marido, eu não quero saber. Foi um parto domiciliar planejado. Eu assisti. Eu vou pedir cesárea, né? Porque eu tive um parto muito rápido, diferente do meu primeiro. Então, na minha mente, eu estava no começo, mas eu já estava com dilatação total. Então, eu falei, gente, que loucura, eu não vou aguentar passar, sei lá, 3, 4 horas nisso. Mas é o período de transição. Todas as mulheres pedem cesárea, acreditem. E aí, a gente sabe, né? A gente vai preparar ela na gestação. Porque na consulta de preparação que a gente faz, a gente mostra cada fase do trabalho de parto, o que ela está sentindo em cada fase. Então, a gente sabe identificar quando ela realmente quer cesárea e quando ela só está pedindo, porque ela está, né, nessa sinapse neural de troca de hormônio. E nesse tempo também, ela pode também pedir uma medicação. Claro, ela é né? livre, ela pode pedir uma analgesia se ela quiser, ela pode mudar de posição, mas ela faz o que ela quiser. Porque o trabalho de parto é dela. É, porque né? a gente ouve, né, que nesse momento que elas estão, antes até pedindo a cesárea, elas ficam, né? Eu não vou conseguir, porque elas já estão naquele nível que elas... o corpo, a mente tá enganando ela. Eu brinco que fala, sua mente vai te enganar. Tipo, eu não estou conseguindo, eu não consigo ser esta tigresa, que nem a Adriana está hoje. Porque a ocitocina dá muito sono. Então, no ápice da ocitocina, ela tá muito cansada, né? Então, é muito comum ela falar assim, eu não vou aguentar, gente, mas eu tô... O que você fala nessa hora pra ela? Eu lembro pra ela, por que ela tá ali, né? Afinal de contas, a gente tá na transição. A transição, ela já tá com 10 centímetros de dilatação, a gente vai ter essa troca. Os puxos pra empurrar o bebê vão começar, ou seja, ela já passou todo o trabalho de parto. Então, é o papel da doula chamar ela pra realidade, né? Porque ela vai falar, não tenho força pra empurrar, tô muito cansada, eu quero dormir, eu quero aquilo. Tudo isso é a mente dela, que tá dizendo pra ela, o nível de ocitocina tá muito alto, a gente precisa parar com isso, mas vai trocar agora pra adrenalina. Então, eu trago ela pra realidade. Eu falo, olha quanto tempo você tá em trabalho de parto. Tá acabando, olha o que o seu corpo tá falando. Olha pra ele. Então, a gente tem uma forma de falar para que a gente busque ela dessa partolândia para ela continuar indo. Agora, é claro, eu sempre digo que o parto é da mulher. Ele não é da doula, ele não é do marido, ele não é da equipe médica. Quando essa mulher realmente quer cesárea, a gente consegue saber? Com certeza, porque a gente cria essa conexão com ela. Sim. Eu já acompanhei alguns partos que terminou numa cesárea a pedido, inclusive no SUS. Porque essa mulher não é mais responsiva. Ela não responde a nenhum exercício, ela não responde a massagem, ela não responde a aromaterapia. Ela já entra no mundo dela sem ser a partolândia. Ela já fica mais inquieta, mais triste. E aí é o papel da doula, né? Geralmente eu tiro toda a equipe, deixo só com o acompanhante e pergunto, tá tudo bem? O que você quer fazer? E aí ela vai me dizer, Pri, não tem sentido pra mim. Eu já tô sofrendo, eu não tô gostando, não era o que eu queria. E eu pergunto, o que você quer? E ela me diz, eu quero uma cesárea. Eu falo... E aí você que comenta com a equipe médica? Não, na verdade, a paciente, eu chamo a equipe e a paciente fala, porque às vezes ela tem medo de falar. Porque ela acha que tá decepcionando a doula, ela acha que tá decepcionando o marido, ou acha que tá decepcionando a equipe. Até ela mesma, né? Ela se sente ela mesma decepcionada, né? Mas ela tem que ver o que é melhor pra ela, né? Porque também ter um parto que ela não quer mais também é tão traumático quanto uma cesárea, né? Porque qual é o problema da cesárea? Não existe um problema se ela quer. Se ela tá consciente daquele desejo, tá tudo bem. A gente continua acolhendo ela, né? Porque eu tô preocupada com o bebê, bem-estar dela e do bebê. E se pra ela não cabe, tá tudo bem. Claro que se ela pedir na transição, não é isso que ela quer. Então, a gente tem essa expertise de entender quando, de fato, essa mulher não tá gostando mais e aquilo não tem sentido. E quando é só a transição. Tanto que a gente consegue reverter. Sim. Quando é a transição, ela puxa a força daquela que a gente tá falando e segue. E quando ela realmente não tá gostando, ela muda. Mas aí isso a gente tá falando de um parto normal. E quando a gestante, por exemplo, o meu caso, que foi uma cesárea, se eu quiser contratar uma doula,
isso muda de figura ou não tem necessidade na cesárea? Como que funciona isso? Isso é uma dúvida e um mito, né? Porque a construção da profissão doula, ela foi vinculada à via de nascimento. E não tem muito sentido, porque a suma da palavra, o significado da palavra doula é mulher que serve a outra mulher. E a gente vai servir essa mulher em qualquer instância, seja na gestação, seja no parto, ou seja no pós-parto. Então, é claro que eu não vou ser doula da cesárea, obviamente. Qual é o meu papel? É sentar com essa mulher e conversar sobre via de nascimento. Falar para ela o que é um parto normal, o que é um parto anormal, o que é um parto humanizado, o que é uma cesárea, o que é uma cesárea humanizada. E aí a gente vai pensar no seguinte, qual é o papel da doula nessa construção, se ela vai para uma cesárea? Pense que uma mulher está grávida, ela vai para um centro cirúrgico, que não é o ambiente dela, afinal de contas, ela não é profissional da saúde, então ela não sabe. Ela está ali sozinha, a anestesia e a sondagem dela é feita sem o acompanhante, para não contaminar, porém a doula, legalmente, ela tem essa liberdade, né? A médica é uma pessoa da confiança dela? Sim, mas naquele momento, a médica está focada no bem-estar físico dela, né? Se a cirurgia vai estar bem, se os seus sinais vitais estão bem, se o bebê está bem. Quem é que olha para essa mulher no âmbito emocional? Ela continua tendo medo do nascimento do seu bebê, ela continua precisando de acolhimento. Então, a doula, na cesárea, tem tanto validade, tanto valor, quanto no parto normal, porque eu estou ali visando o emocional daquela mulher. Então, ela também precisa ser acolhida, né? Eu sempre brinco isso, eu acho muito injusto. Porque como eu sou aromaterapeuta, eu cuido de mulheres no pós-parto e elas falam, poxa, se alguém tivesse me dito isso na minha gestação, se alguém tivesse me olhado na cesárea, eu não sentiria o que eu tô sentindo. Seria normal, porque elas não querem conversar com uma doula, e a doula ajuda nos cuidados com o bebê, ensina a chantá-la, ensina como dar um banho, ensina como cuidar do coto umbilical. A gente pode ensinar isso para essa mulher, Sim. pode preparar ela para o baby blues, pode preparar ela para uma depressão pós-parto, e ela perde todo esse benefício porque ela atrela a doula ao parto normal. E aí ela vai buscar um profissional quando ela já está passando por dificuldade no seu puerpério. Então, a doula tem total sentido na cesárea. É claro que eu vou ensinar, eu vou explicar para essa mulher que um parto normal é melhor para ela, tanto para ela quanto para o bebê. Mas se ela deseja, se ela conhece os riscos, eu continuo acolhendo. Porque isso é o que a doula faz. A doula acolhe a mulher. Porque muitas vezes elas têm, a maioria, né, das mulheres, eu acho, elas têm medo, né, da cesárea, né, da anestesia. Claro. Eu falo que tem medo do escuro, na verdade, que é um desconhecido, né? Principalmente quando é o primeiro filho. Na verdade, todo mundo tinha que ter uma doula, né? Eu tô há 12 anos em maternidade, né? E eu tô aqui, eu chego a estar até um pouco calada, porque assim, eu tô ficando apaixonada. A Diana vai ter outro filho, tô te falando. Ai, meu Deus. Porque assim, você fala muito com os olhos, né? Você fala com a sua alma. E a gente vê que realmente é muito mais do que sentar numa bolinha e ficar quicando na bolinha. Muito mais do que fazer exercício para tentar o parto perfeito, né? Na verdade, você abraça essa mulher e fala assim, olha, segura na minha mão e vamos, né? Porque muitas vezes o acompanhante é super fofo, é super compreensivo, mas ele não tem essa experiência do parto, ele não tem o conhecimento técnico que você tem. E acaba que vai falar, vambora, mulher, vamos lá que vai, né? Né? Ou então, vai, minha filha, ai, minha filha, mas se você não quiser, a gente vai pra cesárea, né? Então, por quê? Porque o próprio acompanhante, muitas vezes, que para ele também é uma primeira viagem ali, ele tá achando que a paciente, né, que a mulher, a esposa, a companheira, a filha, tá sofrendo. E que aquilo tá sendo um maltrato para ela. Olha só, para que essa menina foi inventar isso? E, na verdade, não é isso. Então, nem sempre as mulheres vão ter condições de contratar a doula, de fazer uma consultoria presencial, de ter esse acesso. Por mais que a gente possa jogar no Google e ter informações, por tudo que você está falando, é uma coisa muito individual. É muito única, né? Então, você tem que conhecer muito bem aquela mulher, os medos, um histórico familiar, coisas que ela não fala para o marido, para que você possa atuar também de maneira assertiva, né? E aí, no caso das mulheres que querem muito, mas que não podem ter essas consultas durante a gestação, que não podem ter você presencial no dia, existe uma outra maneira que você possa fazer um planejamento, alguma coisa à distância, que você possa dar uma certa consultoria, né? Seria isso, uma consultoria
seja virtual, ou seja fazendo um planejamento que ela possa seguir e para que ela possa ter um pouco mais de conhecimento disso? Então, André, na verdade, assim, a gente sempre fala que doula, ela é uma pessoa que a gente permeia na profissão e na missão, né? Então, hoje, dificilmente uma mulher não consegue ter uma doula. Porque se parcela em milhões de vezes, dá vários descontos. Não, é verdade. Porque não, mas isso é importante gera falar. uma conexão com essa mulher, Exatamente. Entende? É claro que eu não vou dar desconto, por exemplo, uma mulher que compra um enxoval na Disney. Vocês entendem? Mas chegam mulheres pra mim que elas estão em vulnerabilidade. Você percebe que ela vai ter um bebê no SUS, ela não sabe nada no caminho que ela deve seguir. Você pode entrar no SUS? 100%. Não só no SUS, em hospitais particulares, hospitais militares. Não, sim, porque tem... por exemplo, no meu Todos. caso, como fotógrafa, eu não posso. Mas eu fotografar. como decoradora também não posso. No hospital militar também não posso. Militares, eu queria tanto entrar. Ai, Aí, gente. militares, Por que não? posso. Não pode. Não, a gente atua em todos, né? A lei garante isso à mulher. Então, hoje a gente, como tudo é muito personalizado, eu vou analisar a história dessa mulher, né? Então, eu já acompanhei, inclusive, gratuitamente. E Sim. a doula... Entende? Me tira uma dúvida. Nesse caso, né, que você tá falando que você pode entrar em todas as redes, ótimo isso, porque aí todos conseguem ter o acesso. Você entra como... como que eu vou te perguntar? Exatamente. Isso faz parte da equipe médica? Você, teoricamente, faz parte da equipe médica para conseguir entrar ou não? Porque você chega com a gestante. gestante. Com a gestante. E aí você fala, eu sou a doula. E aí a doula é como? Tipo, a gestante É fala, enfermeira? doutora, minha doula, doutora, doula... Porque às vezes a pessoa que tá ali na recepção não sabe o que é, Sim. né? Uma doula. Então, doula hoje é uma garantia por lei, né? Essa é uma conquista. Já tem aí 8 anos, mais ou menos, que a gente conquistou isso. E... sim, a gente entra em qualquer lugar, né? Claro que eu brinco que tem que ser certificado. Você não pode dizer, olha, é minha doula, tá? Cadê a Sim. certificação dela? Né? A gente tem documentos que a gente Sim. leva pra maternidade pra provar que você é doula. Então, sim, a gente atua em qualquer lugar. E uma coisa que eu gosto muito de falar, eu não substituo acompanhante. Eu sou acompanhante técnica, né? Então, ou seja, se a mulher tem uma doula, vai entrar a mulher... a gestante, né? O marido, quem quer que ela seja, que esteja ali acompanhando, mais a doula. Então, hoje é uma conquista para as mulheres que os hospitais e que a equipe médica dê livre acesso para a doula. Então, eu não sou da equipe, eu estou ali com a equipe, eu sempre brinco, né? Eu falo, olha, eu não tenho nenhuma equipe, apesar de eu ter indicações de bons profissionais, eu não sou da equipe, eu estou na equipe, porque eu abraço a equipe médica para dar conforto para essa parturiente, né? Então, eu entro em qualquer maternidade com o meu certificado, hoje, na verdade, com a minha carteirinha, e eu não tenho nenhum impedimento. Mas também, só para terminar aquela pergunta que a Adri fez, a gente faz vários pacotes. Tem hoje cursos online, a gente consegue dar consultorias. Na verdade, hoje eu dou o plano de parto para essa mulher. Se ela deseja, no meu Instagram tem um link lá, quero plano de parto. Ela recebe um modelo de plano de parto. Então, assim, hoje... ela só fica sem... minha própria página do Instagram tem muitas dicas, então hoje ela só fica sem informação se ela quiser. E se ela desejar, né, um atendimento presencial, tem várias formas de fazer, porque eu costumo dizer que a doulagem, ela me encontrou e eu quero devolver, né, todas as bênçãos que eu recebo através da doulagem pro meu mundo. Então, eu quero dar alguma coisa, né? Antes da pandemia, eu fazia parte do voluntariado. Infelizmente, a pandemia tirou esse voluntariado. Era o único voluntariado numa maternidade pública que tinha no Rio. Era no Herculano Pinheiro, né? A gente está tentando ver se o projeto volta. E a gente atuava ali como doula. E era muito legal, porque essas mulheres são baixa renda. Elas não sabem nem o que é uma doula, na verdade. Porque elas não têm acesso a essa informação. E a gente chegava ali, explicava o que a gente fazia. E a gente acolhia ela no trabalho de parto. Sim, deve ser maravilhoso, né? Porque essa mulher, ela não tem nem muita informação. Se a gente que tem acesso à internet, né, tem uma facilidade de acessar a informação, já é, às vezes, difícil entender isso tudo, né? Chegar a essas informações. Imagina uma mulher que não sabe nem o que ela quer, né? Não sabe os direitos dela. Exatamente. Elas não Então, sabem assim, os direitos que ela tem. Então deve ser, tipo, caiu a fada madrinha, né? Era muito Aqui. lindo, gente. Eu amava demais. Eu Eu tô imagino. torcendo que volte, porque era muito Imagino. legal mesmo. A gente acolher essa mulher e ela falou assim, nossa, eu não tô sozinha, né? E eu brinco, a gente precisa te conhecer antes. Eu falei, gente, você pode me conhecer até no trabalho de parto. Porque, assim, é a primeira vez que eu alivio a sua contração, a dor, você me quer pra vida, né? Sim. Então, quem não quer? Eu já te quero pra vida. Eu já te A Adriana quero. vai ter outro filho, vai te Sim, chamar, tá você entendendo? sabe, né? Eu vou ser que nem Cláudia Raia. Daqui a pouco eu faço 50. Adoro. Não, mas é verdade.
Vamos lá, até me fugiu aqui as perguntas. Quando você fala de medo, quais são os maiores medos que geralmente essa paciente, essa gestante chega na primeira consulta? Ela vai com acompanhante, ela vai sozinha, você quer que ela vá sozinha para você ter mais liberdade para conversar com ela? E quais são os maiores medos? Assim, vamos meio que generalizar, tá? Para a gente ter uma noção da maioria das grávidas. O medo maior é esse. Então, explica um pouco sobre isso. E aí, quando ela fala esse medo, o que te acende para você falar, não é bem assim, vamos por esse caminho? Então, na verdade, sim, eu prefiro que a primeira consulta seja só com ela, mas claro que eu não proíbo o acompanhante, né? Porque ela se solta mais, isso é uma realidade, ela tem mais chance de falar o que ela tá sentindo. E os medos, eu brinco e falo assim, olha, me conte seus medos. Eu pergunto pra ela. E aí eu vou direcionando ela, qual que é o seu medo? E os medos mais fáceis de a gente trabalhar são o medo da dor e o medo do tempo, né? Quanto tempo essa mulher fica em trabalho de parto? Esses são os medos mais comuns e os medos mais fáceis de a gente trabalhar, porque eles são medos que a gente, baseado em evidências, em informação, a gente consegue dizer pra ela, né? Uma coisa que eu sempre falo pra ela, eu falo, gente, eu sei, né? A gente aprendeu que a dor é uma coisa ruim. Sim. Fala sério, não é ruim a dor? Sim. Dor da perda, dor quando a gente se machuca fisiologicamente falando, bati um dedinho, queimei aqui fazendo, né, comida, a dor é sempre ruim. Só que a gente tem que entender que a dor do parto não é uma dor ruim. Porque ela está te trazendo o melhor presente, que é o seu bebê. Então, a gente já começa, né, através da neurociência, trazer para essa mulher um prisma diferenciado da dor. Vai doer, mas o parto não é só dor. O parto é reconhecimento, o parto é força, o parto é potência. Porque aquela mulher é um portal. Sim. É muito poder. Eu falo, gente, a mulher tem um poder que você não tem noção. É muito quando poder. você fala que é uma potência, o poder já sobe um negócio, né, gente? Porque é Tipo assim, agora eu vou ter que mostrar minha força. Mas ela, porque tá escondida nela. Ai, meu pai. Gente, você tá se abrindo pro seu filho nascer. Isso é muita potência. Eu falo, gente, ó, presta atenção aqui. Deus só deu essa potência pra mulher. Porque você tá gerando coração, pulmão. Tem um ser humaninho nascendo dentro de você. Quem faz isso? Só o Criador. Exatamente. E você tá se igualando ao Criador. E aí essa potência na hora de nascer é você. Então o parto não é só dor. A dor é só pra lembrar. Eu brinco, gente. A dor é só pra lembrar você que o bebê tem que sair. Senão você ia ter o bebê andando. Porque não é assim o sinalizador? Você coloca a mão no fogo. Por que você tira a mão? Porque tá queimando. Aí você tira. Senão você ficaria com a mão queimando ali, certo? E abrir uma ferida. Então, a dor do parto, olha como é que ela é pequena. Ela só tá ali pra lembrar que tem um bebê pra nascer. Então, ela não é nada. A gestante, quando ela rompeu o bolso, enfim, entrou em trabalho de parto, ela te liga a partir desse momento? Ela me liga a hora que ela quiser. Até na gestação. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, me ligue. Não, mas eu digo assim, pra ir pra maternidade. Ela te liga naquele momento e aí você fica com ela até ela entrar numa fase ativa. A gente monitora ela, na verdade, né? Eu falo pra ela, vocês podem me ligar a hora que vocês quiserem, né? Inclusive, eu falo pra ela, por favor, não me manda o WhatsApp. Se você tá em trabalho de parto, não me manda, né? Mas como é que eu sei? Além dela receber um treinamento, ela tem livre acesso à doula. Sim. Então, qualquer coisa, eu falo, qualquer coisa que você sentir, você pode me mandar mensagem, né? Se for de manhã, você pode me ligar. Na verdade, eu prefiro que me ligue, porque eu não quero morrer do coração. Porque isso já aconteceu. Sim. De um pai esquecer de me ligar e ir pra maternidade. Ele me ligou de um telefone estranho às 3. Nem me ligou, ele me mandou mensagem às 3 horas da manhã. Eu olhei e falei, não conheço. Mensagem. Então, eles sabem que tem que me ligar. Não conheço, deve ser alguém querendo um orçamento, alguma coisa. Quando foi mais 5 horas da manhã, que ele me mandou mensagem. Olha, fulano está com 5 centímetros de dilatação, nós estamos aqui na perinatal. Pensa, quase a minha alma foi e voltou, entende? E eu saí correndo, tudo bem, que ela não pariu sem mim. Acontece com a gente de vez em quando, né? Acontece comigo assim, quando tipo... sim, tipo, tá com 9. Isso é o quê? Tá isso. Já Tá bom, com 9. coração, né? Tá tudo bem. Eu falei, gente, eu não quero ter um infarto, por favor, né? Então, ela me liga e aí eu vou monitorando, né? Porque às vezes ela tá em pródromos, ela não sabe ainda o que, tá identificando o que é uma contração, né? Porque uma coisa é a gente ensinar, mas na prática, né? Vamos combinar, né? Ela ainda demora esse tempo pra aprender. Então, o que a gente acontece? Eu começo a monitorar ela, vou monitorando e quando ela fica num bom tônus, geralmente, se ela não tiver um avanço muito logo, eu falo, vai logo pra maternidade. Mas geralmente eu vou à casa dela e de lá eu transfiro pra maternidade. E aí você entra em contato com a obstetra, ela entra em contato com a tempo obstetra, todo. avisando, ó, ela tá com X de dilatação e aí vocês seguem pra maternidade. Sim. Aí avisa o mundo, né? Avisa o mundo, aí para o mundo pra aquele momento.
Maravilhoso. Entendi. Inclusive, você já pode ficar com os nossos telefones. Claro. E você também pode avisar Eu não a vou gente. engravidar de novo, tá? Não. Mesmo que eu faça 50. Quando nós tiver uma gestante que for cliente da gente... Ah, sim, claro, por favor. né? Você me Porque, liga às antes. vezes, Antes. é isso. Adriana, a bolsa estourou. Adriana, tô sentindo alguma coisa estranha, vou pra maternidade. Aí some. Ela Ai, some. gente, isso mata, né? pensa. Ela some. E olha que eu peço contato de algum acompanhante, de alguma pessoa, porque a gente sabe que às vezes ela vai estar em Nárnia, né? E a gente não vai ter contato. E aí a gente fica. Vamos ou não vamos, né? Então, isso é muito importante a gestante saber que ela tem que deixar outros contatos. Sim. Porque é um momento tão dela e que ela não sabe como aquilo vai evoluir e que ela vai subir no mapa e ela tem todo o direito de subir no mapa. Ela tem. Não, ela esquece total. Exatamente. E aí uma outra coisa que, além disso tudo, né? Porque você acaba sendo, né? Tipo, você acaba sendo assessora, assistente, psicóloga, né? Acompanhante, técnica. E eu sei que as doulas, elas têm outras modalidades. Tem o chá de bênçãos, que é super lindo. Eu adoro. Você faz? Faço. Ai, então conta. Ai, meu Deus, adoro Gente, isso. eu faço de tudo um pouco, porque eu amo demais. Eu nem sabia que era chá de bênção, só pra completar. Eu faço chá de bênção. É despedida da barriga que a gente chama, né? A gente pinta o bebê. Ah, é a pintura? É a pintura gestacional. Ah, não sabia que chamava A isso. gente apalpa, né, o bebê. A gente vê onde está o bebê naquele dia. Jura? A pintura, ela é eu achei lúdica, que mas é fosse uma assim. ultrassonografia do Pra bebê. mim, não, pra mim também era aleatório, assim, o Gente, bebê. Não, a gente palpa. E tanto que assim, quando o bebê tá pélvico, eu pergunto pra mãe: você quer que eu pinte ele pélvico, né? Que é quando ele tá sentadinho, ou você quer que eu pinte ele cefálico? Pra chamar ele, né? Mas não, eu quero que pinte igual. Eu pinto pélvico. Não, eu quero que pinte cefálico pra ele virar. Mentira! A gente faz a palpação e aí a gente até mostra. É muito legal porque a gente fala, tá vendo? Sente aqui, ó. Esse aqui é as costas do seu bebê. Ó, esse é o bumbum, esse aqui é a cabecinha. Onde ele chuta melhor? Mais forte. Ó, então onde ele chuta mais forte é a mãozinha. Então Então quer dizer que, como chama? É o chá? Chá de bênção. O chá de bênção, na verdade, é essa pintura e você faz de acordo com Naquele dia, naquele momento, a forma de como o bebê está dentro da barriga. dentro da barriga. Maravilhoso. Adorei. Uma ultrassonografia humana. Natural, adorei. Sensacional, gente. É uma ultra natural. A gente vai palpando, a gente sabe exatamente onde o bebê está. Nossa, em que parece sua Mentira! Adoro. Você tá onde? Você acabou com o que, Adri? Não, por isso que a vizinha dela. Gente, maravilhoso. E aí a gente faz Adorei. todo esse E ritual. aí, nesse chá, eu sei que é uma coisa mais íntima, né? Não é que nem um chá de bebê. É uma coisa que a paciente, que a gestante, na verdade, escolhe algumas pessoas. E aí tem os calda-pés. Na verdade, ela fica livre, né? Porque isso vem das indígenas. Por que era o chá de bênçãos? Não tem a ver só com essa questão da pintura da barriga, não é isso. Mas é porque era o chá onde as mulheres da aldeia serviam aquela mulher. Porque ela iria entrar no puerpério, então ela não teria tempo de fazer comida, então ela era cuidada. Então as mulheres da aldeia, né, a história do chá de bênçãos é assim. Elas levavam a comida para essa mulher e se despedia da barriga, né? Fazia um ritual para que ela, olha, agora você tá entrando numa nova fase. A fase de gerar tá acabando e agora você vai ter o seu bebê. Então elas levavam comida, limpavam a casa daquela mulher para preparar aquela mulher para a chegada do bebê. E é claro que a gente deu uma modernizada. Sim. Então, hoje, é um ritual, né, que a gente faz com escalda-pés, onde, dependendo da quantidade de familiares, tem mulheres que querem que seja só com o marido. A gente faz pulseira, a gente faz cartas, né, daquelas pessoas que estão participando. E a gente leva no trabalho de parto, a gente faz um varal de recordação. Eu já vi esse varal. Onde ela tá ali, aquelas são palavras que ela recebeu, né, dos seus familiares, para que ela tenha um foco de atenção naquele trabalho de parto, para que ela leve aquelas pessoas com ela naquele trabalho de parto. Agora, uma pergunta. Quando você faz né, essa pintura, né, esse chá de bênçãos, se o bebê tá cefálico, já aconteceu dele virar? Dificilmente, né? Porque a gente geralmente faz com 37 cefálico semanas em não, diante. na verdade não, quando ele tá pélvico. Nossa, Quando ele tá Thaís tá pélvico. cheia das nomenclaturas, hein? Aí, amiga. Tô gostando disso. Pélvico, cefálico. Pra mim, a cabeça pra baixo, bundinha pra cima. Não, cefálico é porque ele tá com a cabeça pra baixo, né? Cefálico é porque ele tá sentado. Então, assim... Mas eu sou fotógrafa de parto, eu só acho que é só por isso. Tá quase uma profissional. E, tipo, já aconteceu dele tá sentadinho, ou sei lá, né? E virar? Então, pra gente virar um bebê, a gente precisa trabalhar. Né? Então, não é só a pintura em si, não é só a pintura em si. Na verdade, a gente tá chamando, né? Porque ela quer aquele parto. E às vezes existe um parto pélvico que a mulher não banca. Mas a gente vira bebê. Pelo menos eu viro. Então, mas
Ah, você Agora- Não vira na pintura, vira. aquela coisa de botar o óleo. Não, na verdade, esse é antes, né? A gente tem algumas técnicas que a gente aplica pra virar o bebê antes da versão cefálica, porque isso é feito só com o médico, né? Ah, Aquela que ele tá. passa, aí tem que ser com uma ultra. Mas antes disso, a gente pode virar ele tranquilamente. Mas esse chá de bênçãos... Não é pra isso. Não. Ele acontece em que período da gestação? Da Qualquer um? 37ª semana em diante, porque é uma difícil da barriga, né, gente? Então a gente tem que sim, deixar lá no é final, óbvio, porque, né? É. Pra não chamar o negócio. Ah, é muito bom. Adorei essas coisas que Gente. vocês levam. E aí você já tá trabalhando o emocional dessa mulher. 100%. Né? Pra mim, eu tô achando que a Dola, quando ela tá ali comigo dentro da Exatamente. sala de parto, ela tá ali só Não, fazendo... pra mim, ontem eu tava na perinatal. E aí eu passei pela emergência e tinha uma moça segurando a paciente, assim, e a paciente, eu falei, você quer ajuda? Ela, eu sou a doula. Desculpa, Adoro. sabe? Desculpa. Tipo, eu achando Tipo, que ela fosse super útil, é. mas ela era doula. Então, e ela na maior calma, eu sou doula. E isso também é bom, né? Porque vocês passam uma tranquilidade. Às vezes eu falo, gente, de onde descem essas pessoas, né? É, porque vem aquela calma, né? Eu, Aquela por paz. mais que eu esteja apaixonada, eu não poderia ser doula. Porque eu sou muito ansiosa. Eu ia falar, meu Deus do céu, vambora. Isso, respira, vai. E vamos lá. Vai, olha, traz, vai dar certo, vai sair, expulsa, vai. E, né, e não dá certo isso, porque você tem que entrar no ritmo. Amiga, eu não consigo, cara. Eu Adoro. acho que eu ia deixar a gestante nervosa. Não, ela ia falar pra você, E o sai daqui, marido por ia favor. me olhar, tipo, oi, né? Não, na primeira consulta, ia falar, esta doula não serve. Pré-requisito é, seja calma, porque você tem que passar essa tranquilidade pra ela, É verdade. né? Você não pode, por mais... Às vezes a criança O já mundo tá desabando. Não Às vezes é? eu vejo ali É. a criança tá bradicardizando. É, Mas eu tô plena, é, entendeu? exatamente. Querendo quase morrer. Porque ela olha pra você... Eu sou e o ponto você de equilíbrio é o ponto de dela. Se eu equilíbrio tiver dela. desequilibrada, gente, Exatamente. o Não, mundo dela você não é desaba. só o ponto de equilíbrio dela, você é do acompanhante também, É. né? Porque senão os dois vão dizer, ai, agora... Se a eu vou nervosa." doula tá desesperada, lascou. Exatamente. Entendeu? Mais ou menos isso. Ai, E aí- maravilhosa. E a equipe médica, como que lida com tudo isso? Dentro, né? Do centro cirúrgico Da sala de parto, na verdade, né? Centro cirúrgico é cesárea, tá, amor? Tá, desculpa, Sala de parto, é... Sim, né? aprendendo. Volta tudo, corta. A Adriana vai ter outro filho, gente. Meu Deus. Tô aqui, tá? Eu também. Claro, óbvio. Não, a gente tava brincando aqui antes, ó. Você já pode engravidar, já pode ter bebê. Porque tem uma doula fotógrafa, tem o quê? gente? Pronto. Nada mais. Só É, tá faltando você é gerar. Mãe vó, mas... Entendeu? A decoração você mesmo monta, A tá? decoração... Olha, do meu terceiro filho, eu fiz decoração no dia pra outra cliente e eu ainda decorei... Você arrasa, né, minha né? filha? Eu decorei o meu. Olha aí. Aí, ó. Tem noção do que era pense. isso, gente? Cesárea? Nossa, mãe, cesárea. Ah, também por isso. Chegou na hora, eu já não sabia mais quem eu era, porque eu já estava tão exausta. Eu troquei todo o mobiliário da suíte. Que tirei, isso? botei, fiz e aconteceu. Mas vamos lá, volta. Adoro. Gente, perdi a pergunta. Eu também. Ah, equipe médica. A equipe médica, é médica. isso. Então, eu gosto de separar duas questões, né? Quem é a doula, né? Eu sou ativista do parto humanizado, 100%. Eu luto para que as mulheres possam ter o direito de não sofrerem violência, né? E a violência é qualquer violência, não precisa ser obstétrica, né? Um xingamento, essa questão de... Corre, vai pra não ser... né? Não, isso também é violência, porque se ela não gosta, é violência, né? Mas eu também tenho a doula profissão. O que significa doula profissão? Significa que quando eu tô acolhendo aquela família, ela já fez a escolha dela. Eu já dei, né, para ela todos os subterfúgios para que ela tenha uma equipe humanizada. Já indiquei profissional, já fiz educação perinatal, mas ela decidiu que aquele é o profissional que vai acolhê-la. E se ela decidiu, o parto é dela. Então, eu acolho. Uhum. Então, eu não vou pra um parto, jamais, como se eu estivesse num cabo de guerra. E a gestante é esse cabo de guerra, né? O médico puxa para um lado, eu puxo pro outro, puxa pro outro. Quem se beneficia com Ninguém. isso? Ninguém. E principalmente aquela pessoa que é a estrela do parto fica perdida. Então, eu costumo dizer que o meu ativismo, ele tá na minha página, tá na minha fala, tá na educação perinatal. Mas quando eu acolho essa família e personalizo esse atendimento, eu sou exclusiva dela. E se ela vai para um parto, talvez com uma equipe que não seja suprassumo da humanização, é meu trabalho transformar aquele parto humanizado para ela. Então, eu não entro em embate técnico com o médico. O médico é o detentor do parto. Ele na é verdade- técnico para isso, ele tá ali para isso. Então, eu não vou me meter nunca nisso, até porque a gestante já foi instruída.
Né? E a gente também, existem maneiras de burlar o sistema, né? Por exemplo, a gente tem muito medo de episiotomia, que é o corte para a saída do bebê. Ele é uma violência obstétrica. Se eu tenho um médico que pode fazer isso para gestante, eu preciso conduzi-la de que maneira? Eu não vou dizer para ela, olha, ele vai fazer um epísio. Eu não vou dizer para o médico, você vai fazer um epísio na minha paciente? Não, eu verticalizo ela. Certo? Em vez dela deitar para ter o seu bebê, eu coloco ela na banqueta, eu coloco ela de 4 apoios, ela fica em pé. Então, eu posso conduzir esse parto de uma maneira mais suave, mais humanizada para aquela mulher, sem eu precisar dizer para ela, cutucar ela. Ih, cara, olha o que ele tá botando ali no seu soro, é ocitocina. Não, eu posso dizer para ela, né, falar para o acompanhante, olha, o que colocarem no soro, você pergunta. Não porque isso não é papel da doula, mas é porque é direito do paciente, independente de ser gestante, saber o que estão colocando na sua veia. Então, eu nunca entro em embate médico. Ela escolheu aquela equipe, então eu estou ali por ela. Eu vou acolhê-la. Mas geralmente quando a gestante ela escolhe uma doula e ela escolhe essa via de parto, normalmente a equipe médica já também é uma equipe médica que vai para um parto mais humanizado, um parto normal, e ele já conhece esses procedimentos, né? Olha, mais ou menos. Existem ainda alguns médicos que implicam com a presença da doula, né? Alguns anos atrás já foi bem estilizada, né? Eu vi a anestesista me xingar. Nesse parto que o pai me avisou, que ela tava com 5, eu cheguei, né? Ela ainda tava com 7 centímetros de dilatação no centro cirúrgico. Né? Sendo que na maternidade que ela teve bebê tinha sala de pré-parto. Por que ela estava no centro cirúrgico? Então, quando eu cheguei eu e a fotógrafa, e né, quem é essa mulher? O anestesista me xingava, né? Lá de fora me xingava real, assim, de palavrão mesmo. E eu lá, minha cara de alface plena. Né, vamos lá, vamos levantar, né? Você consegue levantar suas pernas, né? Porque ele deu anestesia, ele não deu analgesia, existe diferença. Sim. Né? E aí eu conduzi o parto de uma maneira, ela não estava no melhor lugar para ter o bebê, né? A sala de parto seria melhor. Mas trouxeram a banqueta para ela. Então eu consegui conduzir sem ser ofensiva, né, a equipe, porque a equipe era uma equipe que não acreditava na doula, não queria, na verdade, que ela tivesse, queria que ela tivesse intervenção até ela pedir uma cesárea, mas eu cheguei e a gente conseguiu mudar esse cenário, e ela teve a bebezinha dela lindamente, mas existem médicos que eles são contra a doula, e eu sempre brinco, olha, se o seu médico não entende o papel de uma doula, é melhor você correr dele para as montanhas, porque veja, o que a doula faz? Ela facilita o trabalho de todo mundo. Porque se eu tô monitorando essa gestante, se eu vou levar essa gestante em fase ativa pro parto, quem é que trabalha mais? A doula. O médico tá lá só pra pegar. Então, por que um médico não aceitaria uma doula? Você acaba sendo uma facilitadora. Uma facilitadora pra todo mundo. Pra todo mundo ali. Porque a doula é a primeira a chegar, a última a sair. Sim. Quando todo mundo vai embora, eu ainda continuo com essa gestante. Entendeu? Então, eu não vou embora, o bebê nasceu, tchau, beijo, a doula tá indo embora. Não, eu fico com ela, ajudo na amamentação, espero ela ser transferida. Se ela quiser tomar um banho, ela toma. Então, eu fico com ela. Então, a doula só tem benefício. Tanto pra gestante quanto pra equipe médica. Porque é menos trabalho pra esses profissionais. Sim. Entendi. Perfeito. Gente, é muita coisa. É muita boa, coisa. Né? Olha, eu não sabia 90%. Juro por Deus. Eu também não. E olha que eu todo dia eu tô fazendo parto. Eu tinha uma outra fazendo noção. Não, fotografando, né? Tinha uma outra noção. E eu acho que, igual a mim, milhares de mulheres também ainda não têm essa informação tão clara. Do jeito que você explicou tão bem. Ai, que bom, gente. Que bom. Assim, por mim eu ficaria te explorando mais, te sugando mais, sabe? Porque a gente vê que tem muita gestação que é sozinha, a mulher é sozinha. Ela não tem... Ela tá, às vezes, rodeada de gente, a família é grande, mas ela não pode falar realmente o que ela pensa, porque ela vai ser julgada. Sim. Né? Ela não pode falar realmente o que ela quer, se ela quer cesárea, se ela quer parto normal, se ela quer parto humanizado. Enfim, porque ela também vai receber alguma crítica. E aí essa mulher se fecha. E muitas vezes com o próprio médico, ela às vezes não tem essa abertura. E aí você vem com esse lado todo carinhoso, meigo, falando, olha, estou interessada em você. O que o seu coração está falando? O que você quer? Qual é a sua dor? Vamos ver uma solução para isso? Então você vem sendo um anjo mesmo para a vida daquela mulher, encaminhando. Você acaba dando luz, né, para que ela escolha o caminho que ela quer percorrer durante o período da gestação. E quando chegar o dia, o desfecho que tiver vai acontecer, mas que ela sabe que ela fez de tudo de acordo
teoricamente, com a vontade dela, né? Que ela pode ser um pouco mais livre em relação às escolhas dela. Eu acho Isso que é muito pra maravilhoso. mostrar também que, assim, ela se libertou de muita coisa, né? Dentro daquela gestação, Sim. né? Às vezes ela passou por um trauma anterior, não só na gestação, mas em algum momento. E dali, você trouxe ali pra ela aquela libertação. E ela, né, E ela se conduziu um parto torna- normal ou não, Sim. né? Independente, acho que da via de parto, né? Sim. E assim, e quando esse bebê nasce, ela percebe que aquela mulher, né? E eu, assim, confesso que eu tenho um pouquinho de remorso de não ter nem pesquisado sobre o parto normal. Porque os relatos que eu tenho sobre o parto normal é um renascimento da mulher. Né? Várias mulheres falam, eu renasci, eu sou outra pessoa, eu não sabia essa força que eu tenho. E essa força de leoa, sabe, me fez mudar também na minha vida profissional, me fez mudar na minha vida como pessoa. E eu não passei por essa experiência. E eu fico assim, ai meu Deus, eu estava preocupada em ir para o salão, fazer a unha, fazer o cabelo, chegar lá plena, para que todos achassem que eu estava ótima. E não olhei para mim. Porque eu não tinha conhecimento. E o meu, assim, um dos meus maiores medos era a dor. Era igual eu. E era o seguinte, eu não vou conseguir fazer força. Eu falei assim, eu vou fazer o número 2 e a criança não vai nascer. Ah, vai. Não. Entendeu? O meu, Esse era o meu medo. Eu o falei, meu gente, medo era assim, eu não quero sentir dor nenhuma. Pois eu é. não queria sentir dor. Até porque também eu acho que pra você ter um parto com uma doula ou um parto humanizado, um parto normal que seja, eu acho que o casal precisa estar em sintonia também, né? O casal tem que estar junto dentro, né? Embarcar junto nessa escolha. E eu acho que, no meu caso, eu acho que o meu marido não ia aderir. Eu acho, não sei. Posso estar enganada. A gente pode até perguntar pra ele, né? Depois, mas eu não quero outro filho, não. Gente, Deus me livre. É que eu já fiz minha contribuição, tá, senhor? Por favor. Mas assim... mas eu não queria sentir dor. Só que assim, ao mesmo tempo, eu fiz as 2 cesáreas, mas você sente dor também. Porque você sente dor de uma cirurgia. É verdade. Né? Sim. Mas, pra mim, a dor de um parto normal era muito maior do que a dor de uma cirurgia. E Né? muitas vezes essa mulher nem sente essa dor toda. E não é, né, gente? Né? Porque a gente não lembra da dor. Pois é. Pois é, por isso que dizem que não lembra da dor, por isso que volta até outro Não filho, lembra né? real, não lembra real. Você me perguntar, Priscila, como é que é a dor do parto? Olha, queridas, não sei. Eu sei que dói, mas eu teria outro. Eu também já fiz a minha contribuição, ok? Né? Mas, assim, no quesito parto, eu teria outros partos, porque eu não lembro da dor. Porque a dor é só um detalhe. Entendeu? Não sei. Você me pergunta, como é que dói? Eu falei, olha, eu Gente, tive ela dor de fala da dor dente. com uma naturalidade, com uma coisa, como se fosse assim... Uma coisa boa! É porque é bom, gente, você não tem ideia. Eu Como não é tenho bom. ideia. Olha, eu acompanhei um Não, trabalho eu não de tenho a parto, menor ideia, realmente. que a mulher tinha muito medo da dor. E aí, ela tomou analgesia. Mas depois a analgesia foi passando, ela foi sentindo o bebê dela descendo. E ela falou, Priscila, isso é muito gostoso. Eu falei, cara, é gostoso mesmo, seu bebê tá passando, né? Não é o nascimento em si, porque o bebê ainda vai descer, né? Ele encaixa e ele vai descendo no Sim. canal de parto. Então ela vai sentindo esse bebê descendo, ela é dona disso, dona do corpo dela. Então, isso é muito legal, isso é maravilhoso. Gente, ela fala com uma propriedade, Sabe? com uma... E a dor, gente, é nada. O que é dor, gente? É nada. A dor é nada. Eu posso garantir a vocês. Eu falo, gente, a dor no parto, Priscila. ela é nada. Ela não significa absolutamente nada. Olha só, eu vou fingir que eu tô grávida. Não, pra trabalhar essa dor em mim. Porque eu não suporto sentir uma dor de cabeça. Gente, você trata isso? Mas a dor do parto, com certeza, a dor do parto você sente também. Algumas mulheres, Achamos a solução, ó. elas falam pra mim, Priscila, eu sou tão fraca pra dor, eu não consigo. Ela fala pra mim, fala, fica tranquila, eu vou resignificar a sua dor. Porque a dor do parto é diferente dessa dor de cabeça que você tem. Qual que é o propósito da dor de cabeça? Tem propósito? Eu falo, gente, o parto, ele é uma jornada. Que a gente visa o quê? A recompensa. Qual é a recompensa? A linha de chegada. Cada contração, você tá mais perto da linha de chegada. Foca no resultado. É isso. Foca no resultado. É só isso. Aí ela vai. Gente, que maravilha, né? Olha, eu agora, quando entrar em contato, né? Quando Pensei que você ia alguma falar... gestante... Tomei um suspense Não, quando não. tem trabalho de parto. Não. Quando alguma gestante entrar em contato comigo, eu falo, gente, liga pra Priscila. Liga pra pra mim. Priscila. Assim, a gente deixou muito claro, né? Quando eu e Thaís nos juntamos para fazer o podcast, a gente escuta muitos relatos pelos corredores, com as próprias clientes que mandam mensagem pra gente, e a nossa experiência. E o objetivo do podcast não é vender ninguém, né? Assim, é trazer uma informação direta,
Porque muito se escuta falar e, na verdade, você não tem uma informação de qualidade. Você não tem uma informação direta. Você tem um site que você vai pesquisar, ou uma amiga falou, e você ouviu dizer. Então, o nosso objetivo é ser direta, sabe? A Thaís é a Thaís que é fora lá do centro cirúrgico. Eu sou a Adriana, que eu sou da minha vida também do dia a dia. E a gente, realmente, todo mundo que vem aqui, a gente estuda a pessoa que vem aqui, né? A gente não quer uma pessoa que vai fazer uma modinha ou uma pessoa que vai falar bonitinho. A gente quer uma pessoa que seja real, né? Você começou por amor ao seu filho, você não estava nem grávida, você começou né, seu marido falou isso pra gente, e inclusive foi a primeira pergunta por causa do seu marido, que essa pergunta nem estava aqui. Verdade. Então, a gente vê que não é o negócio em si. É muito mais, é o que você falou, você tem uma missão para fazer. E eu tenho certeza, por tudo que você falou aqui, pelo teu olhar, que você não podia ser outra coisa. Ai, que Você legal. tinha que ser obrigada. doula. Gente, total. Porque você fala com a alma, você fala com o coração, você fala da sua entrega, e a gente percebe isso. Que maravilhoso, né? Se amanhã eu tiver pedra nos rins, eu vou ligar pra ela. Porque eu vou falar pra ela, vai sair. Ela vai sair, entendeu? A pedra vai sair. Ela vai sair, com amor. Como? Então, Adorei. Porque essa dor vai passar. Vai Ela vai passar. sumir, você entendeu, Adriana? gente, A dor é nada. inacreditável, é inacreditável. Essa frase vai ficar, a dor é nada. Leva pra vida, gente, porque a dor é nada. Ó, a dor é nada. a dor é nada. Toda E- vez que eu senti dor de cabeça agora, que eu tenho bastante, eu vou falar, a dor é A dor é nada. nada. Eu É juro isso que eu cheguei aqui com toda a propriedade. Eu falei, gente, hoje eu vou falar. Eu fiquei calada. Não, calada fiquei eu, né? Porque você falou tanta coisa que a gente não dá valor pela correria do dia a dia, né? Você vai para uma consulta, aí às vezes o marido tá preso no metrô e não pode chegar a tempo, né? Ou então você tem que pegar outro filho na escola e você fala, e aí, doutora, a ultra tá boa? Tá tudo certo? Ah, tá, então tá ótimo. Então até a próxima. Né? Porque a vida da gente é corrida. E aí quando você vem com esse acolhimento, é maravilhoso. Foi Thaís, muito bom. A pois gente, é. infelizmente, está acabando. Ai, que bom, gente. Mas a Obrigada gente gostaria que pela você oportunidade. deixasse aí uma mensagem, né, para as gestantes, para as tentantes, para as mulheres que estão nos ouvindo, que não tiveram doula ou que querem ter, enfim, né, alguma coisa que você possa deixar para elas de Acalentar mensagem, esse coração né? dessas mães. para essas mães que estão passando por esses momentos todos, que a dor vai passar e ela é nada. Nada, verdade. Dizer que as mulheres são potência, né? Eu sempre brinco, as pessoas elas querem se formar em coach. Eu falo, gente, você quer ter coach? Seja mãe. Porque você está treinando um novo ser, né? Então, você é uma mulher inteligente, tem inteligência emocional, tem força, e você vai conseguir, né? O Mulher, Você Pode Tudo, ele faz muito sentido. Quando a gente para o que a gente está fazendo, a gente olha pra gente, né? Quem somos nós? Aonde nós queremos chegar? De fato, o céu é o limite. Basta a gente ter consciência daquilo que a gente pode ser e daquilo que a gente pode fazer. Então, independente da vida, independente de ser gestante ou não, acredite no seu potencial. Lute pelos seus sonhos, lute pelo aquilo que você acredita, acredite em Deus, porque Ele é a porta para te ajudar nesses caminhos e só vai que vai dar certo. Ai, maravilhoso! Terapia! Hoje foi uma terapia. Foi Se você aqui com a maravilhoso! lavada. Priscila, Obrigada, meninas, adoramos obrigada mesmo. tê-la Sucesso! aqui. Amém. Obrigada. E a gente encerra hoje o nosso podcast. Mulher Pode Tudo com a Priscila, consultora aqui. E nos sigam, indique para as amigas. Ó, imperdível hoje. Imagina o próximo. Se Nossa. esse foi bom, o próximo vai ter que ser melhor, né? Porque superar essa pessoa aqui, Não, né? Temos uma missão. temos uma agora. Então, Partir pra próxima. beijo. Priscila, Obrigada, adoramos. obrigada. Obrigada, viu? Deus abençoe muito Beijo. vocês, viu? Tchau, gente.